Eu tinha 45 anos, sabe? Foi quando a minha própria mãe e o meu marido arrancaram de mim não só o meu dinheiro, mas cada gota de confiança que ainda restava. Foi num fim de tarde, com aquele cheirinho de café, daqueles que a gente nunca esquece, que eu abri o livro de receitas da mamãe e um papel dobrado caiu no meu colo. Um extrato bancário, uma transferência de 167 mil réis. Meu suor, meu trabalho, minha vida inteira, escorrendo pelos dedos deles. E o pior, eles riam. Riam da minha cara enquanto brindavam com o meu dinheiro. Vocês me perdoem começar assim, com essa história tão pesada. Eu sou Helena Ribeiro Santos, mas pode me chamar de Vó Lena. Já tô com 78 anos nas costas, morando numa casinha simples aqui em Ouro Preto, dessas com janela de madeira azul e vaso de flor na varanda. Nasci lá em Diamantina mesmo, em 1947, quando o mundo estava tentando se refazer depois daquela guerra braba. Terra bonita demais, viu? Aquelas ladeiras todas de pedra, igreja colonial em cada esquina, e o céu mais azul que você já viu. Enquanto eu sigo contando essa história que ainda dói nas minhas juntas velhas, me diga aí nos comentários seu nome e de qual cantinho desse Brasil você tá me ouvindo. Quero imaginar cada rostinho que tá aí do outro lado. A gente que é velho tem essa mania, sabe? De querer saber quem tá escutando. É um costume antigo, do tempo que a gente sentava na porta de casa para prosear com quem passava. Meu pai, seu Roberto Santos, era comerciante de pedras semipreciosas, um homem reto, de palavra, daqueles que um fio de barba valia mais que qualquer papel assinado. Ele conhecia cada pedra só no toque. Sabia qual valia mais só de bater o olho, sem precisar de lupa nem nada. Foi com ele que eu aprendi a dar valor para as coisas pequenas, a enxergar beleza onde os outros só viam pedra bruta. Helena, ele sempre falava com aquela voz grossa, que parecia vir do fundo da terra. Diamante bom se reconhece pelo peso, não pelo brilho. Nossa casa era pequena, mas bem arrumadinha, com chão de tábua corrida que eu ajudava a mamãe a encerar todo sábado. De manhãzinha, quando o sol batia nas janelas, formava um desenho de luz no chão, que parecia coisa de igreja. A mesa sempre tinha um paninho de crochê que minha avó fez, e em cima dele ficava a Bíblia. Mesmo que ninguém lesse ela direito, sabe? Era mais para mostrar para os vizinhos que a gente era família de respeito. Eu tinha só 12 anos quando comecei a mexer com artesanato. Primeiro, foi só para ajudar papai a polir umas pedrinhas. Depois, passei a fazer colarzinho, pulseirinha. Essas coisinhas que turista gosta de levar. Minhas mãos eram pequenas, mas ligeiras. Todo mundo falava. Meus dedos finos deslizavam pela pedra-sabão, como se soubessem de cor o caminho. Eu nem precisava pensar muito, era que nem respirar para mim. E olha que eu nem tinha ferramenta boa. Era tudo improvisado, canivete velho, pedaço de arame, o que desse para riscar a pedra. Mas a vida tem esse jeito, né? De virar de ponta cabeça quando a gente menos espera. Parece que ela gosta de testar a gente, ver até onde a gente aguenta antes de quebrar. Papai morreu quando eu tinha 15 anos. Foi de repente. Um derrame que levou ele em menos de um dia. Num momento ele estava lá, rindo com aqueles dentes amarelados de tanto café. No outro, já tinha ido. Nem deu tempo de chamar o padre para a extrema unção. Só sobrou o cheiro de fumo de corda no paletó dele, pendurado atrás da porta, que minha mãe não deixou ninguém tirar por meses. Depois que o papai se foi, a vida ficou mais apertada que cinto em barriga cheia depois do almoço de domingo. Mamãe nunca tinha trabalhado fora. Só sabia fazer comida e remendar roupa. E eu, menina ainda, tive que assumir as responsabilidades. Foi aí que comecei a vender minhas pecinhas de artesanato para valer. Não era mais brincadeira de criança, era questão de ter o que comer no dia seguinte. Lembro de ficar sentada na calçada da igreja matriz, com um paninho estendido no chão, mostrando minhas criações. No começo, era tanta vergonha que eu nem conseguia olhar nos olhos dos fregueses. Ficava de cabeça baixa, contando os paralelepípedos da rua. Mas a necessidade, meu bem, ensina a gente a fazer coisas que nem imaginava. Logo aprendi a chamar os turistas, a contar a história de cada peça, a dar desconto na hora certa e a segurar o preço quando percebia que o comprador tinha condição. Essa aqui, moço, foi feita pensando nas montanhas de Minas. Eu dizia, mostrando um pingente de pedra-sabão. Se olhar de lado, dá para ver o desenho da Serra do Espinhaço. Era mentira, claro. Eu fazia as peças pensando só em ganhar um dinheirinho. Mas as pessoas gostam de história, de sentir que estão levando mais que um pedaço de pedra. Com o tempo,
Minhas mãos foram criando calos onde antes eram macias. Os dedos ganharam umas marquinhas permanentes de corte, de tanto ralar com as ferramentas. Mas também ganharam sabedoria. Eu olhava para uma pedra e já sabia o que ela queria ser, entende? Às vezes era um passarinho, às vezes uma florzinha, às vezes só uma forma que não tinha nome, mas tinha sentimento. E os turistas começaram a procurar por mim. Cadê a menina dos dedos mágicos? Perguntavam na praça. Eu já estava com quase 23 anos, quando resolvi que Diamantina tinha ficado pequena demais para os meus sonhos. Por mais que eu amasse aquelas ruas de pedra que conhecia de cor, aquelas igrejas onde rezei tantas ave-marias, eu sentia que precisava de mais. As peças que eu fazia já não cabiam no paninho estendido na praça, e meus sonhos também não. Foi quando juntei minhas economias, umas notas amassadas guardadas numa lata de goiabada, e decidi ir para Belo Horizonte. Mãe, preciso tentar a vida na capital. Falei uma noite, depois do jantar ralo de arroz com sardinha. Ela não disse nada, só ficou olhando para a lamparina como se a resposta estivesse na chama tremida. A viagem para BH foi num ônibus velho, daqueles que faz mais barulho que uma boiada assustada. Cada curva na estrada de terra parecia que ia ser a última, que a gente ia despencar montanha abaixo. Eu segurava firme na minha bolsa de pano, onde tinha guardado minhas ferramentas e algumas peças prontas. Era tudo que eu tinha, além da roupa do corpo e de um endereço rabiscado num papel. Era de uma prima distante, que tinha se mudado anos antes e prometido me dar uma forcinha nos primeiros dias. O medo e a esperança brigavam dentro de mim, mas a vontade de vencer era maior que qualquer um deles. Cheguei em BH num dia de chuva forte, daquelas que parece que o céu tá querendo lavar a cidade inteira. Desci do ônibus sem guarda-chuva, com a mala de papelão já se desfazendo nas bordas. A rodoviária era um formigueiro de gente apressada, e eu ali, parada, molhada, sem saber direito para onde ir. Foi a primeira vez que me senti pequenininha de verdade, como um grão de areia no meio do mar. Mas engoli o choro, endireitei a coluna como o papai me ensinou e fui em busca do meu destino. Os primeiros meses na capital foram duros, que nem pedra bruta. Trabalhei de auxiliar numa lojinha de artesanato no centro, ganhando uma mixaria que mal dava para passagem de ônibus. Eu dormia num quartinho nos fundos da casa da minha prima, que, embora não fosse ruim para mim, deixava claro que aquilo era temporário. Arruma seu canto logo, Lena, ela dizia enquanto lavava a louça do jantar. Casa de parente é que nem sapato apertado, uma hora aperta. E eu entendia, né? Cada um tem sua vida, seus problemas. Ninguém é obrigado a carregar o peso dos outros nas costas por muito tempo. Mas foi lá, naquela lojinha apertada da Rua dos Carijós, que minha vida começou a mudar. O dono, seu Amaro, era um homem meio rabugento, mas que entendia de arte. Um dia, ele me viu consertando uma peça quebrada na minha hora de almoço. Em vez de brigar por eu estar usando o material da loja, ele ficou ali, observando minhas mãos trabalharem. Quem te ensinou? Perguntou depois de um tempo. Ninguém, respondi, sem tirar os olhos do trabalho. Aprendi sozinha mesmo. Ele ficou quieto, coçando aquele bigode grisalho, e saiu sem dizer mais nada. No dia seguinte, ele me chamou no fundinho da loja, onde ficava um quartinho cheio de pedras rejeitadas. Se conseguir fazer alguma coisa que preste com isso aqui, a gente divide o lucro. Aquele quartinho empoeirado virou meu cantinho de criar. Nas horas vagas, depois de limpar a loja e arrumar as prateleiras, eu me trancava lá e deixava minhas mãos conversarem com as pedras. Não demorou muito para as primeiras peças começarem a aparecer nas vitrines da frente. Eram diferentes de tudo que seu Amaro vendia. Elas tinham alma, sabe? Não eram só bibelôs bonitos, eram pedaços de história. Cada colar, cada esculturinha pequena, carregava um pedacinho de Diamantina, um pedacinho de mim. Foi nos anos 70 que minha vida deu uma reviravolta maior que roda gigante. Belo Horizonte crescia feito menino na puberdade, esticando para todo lado. Eu já tinha conseguido alugar um quartinho só meu, pequeno, mas digno, onde podia trabalhar até tarde sem incomodar ninguém. As peças que eu fazia já tinham nome na praça, e algumas lojas mais chiques do centro me encomendavam trabalhos especiais. Peça da Helena, eles falavam, como se meu nome fosse um selo de qualidade. Dentro de mim, eu sabia que o papai estaria orgulhoso. E foi numa dessas lojas, numa manhã de outono, com cheiro de café fresco e pão de queijo, que eu conheci o Ricardo. Ele era vendedor de joias, desses que viajam pelo Brasil inteiro com maleta trancada à chave. Alto,
de ombros largos, cabelo bem aparado e um sorriso que parecia iluminar o ambiente. Ele entrou na loja procurando pelo dono e acabou vendo uma peça minha na vitrine. Pegou na mão, examinou com aqueles olhos atentos de quem entende do assunto. Quem fez isso? Perguntou para a vendedora. E antes que ela respondesse, eu saí do fundinho da loja, onde estava entregando uma encomenda, e disse: fui eu. Ele olhou para mim, depois para a peça, depois para mim de novo, e sorriu. Daquele jeito que, anos depois, eu descobriria que não era só para mim. Helena Ribeiro Santos. Me apresentei, estendendo a mão cheia de calos. Ricardo Almeida, ele respondeu, segurando minha mão um segundo a mais do que o necessário. E naquele momento, sem saber, eu deixei entrar na minha vida o homem que um dia tentaria me destruir. Naquele tempo, eu ainda não sabia enxergar as facetas falsas escondidas atrás de sorrisos bonitos. Eu era como as pedras que lapidava, resistente por fora, mas com veios frágeis por dentro. Desses que quebram quando a pressão é aplicada no lugar certo. E o Ricardo? O Ricardo sabia exatamente onde pressionar. Mas espera lá. Antes de ir direto para o final, tenho que começar essa história lá do começo, para vocês entenderem como eu caí nessa arapuca. O Ricardo não apareceu na minha vida por acaso, não. Foi numa feira de artesanato no Parque Municipal, daquelas que acontecia todo mês. Eu tinha conseguido um espacinho pequeno entre uma barraca de doce de leite e outra de toalha de mesa bordada. Minhas peças não eram muitas, mas cada uma tinha um pedacinho da minha alma, sabe? Era abril de 1973. Lembro bem porque estava fazendo um calor danado para a época. Ele chegou na minha barraca no final da tarde, quando eu já estava quase arrumando tudo para ir embora. Vestia uma camisa social azul clara, daquelas de manga comprida dobrada no cotovelo, calça de linho bege e sapato lustrado. No braço, carregava uma maleta de couro que, mais tarde, eu descobriria estar cheia de joias que ele vendia para lojas finas. Moça, isso aqui é pedra-sabão mesmo? Ele perguntou, pegando uma escultura pequena de uma pomba que eu tinha feito. É sim, senhor, respondi meio desconfiada. Ele virou a peça, olhou por baixo, sorriu de canto. Trabalho fino, viu? Coisa rara de se ver. Acabamos conversando até o guarda vir avisar que a feira ia fechar. Ele me contou que viajava pelo Brasil inteiro vendendo joias, que conhecia cada pedra preciosa desse país, cada técnica de lapidação. Falava bonito, sabe? Usava umas palavras difíceis na hora certa, olhava nos olhos da gente quando contava uma história. Me ofereceu um cafezinho ali mesmo no parque. Eu aceitei. Foi meu primeiro erro. O namoro foi rápido, feito pé de vento. Em menos de 6 meses a gente já estava falando em casamento. A mamãe, lá em Diamantina, nem conhecia ele direito. Só tinha visto por foto e falado algumas vezes pelo telefone do armazém. Tem certeza, minha filha? Ela perguntou quando liguei para dar a notícia. Certeza absoluta, mãe, respondi, com aquela convicção de quem acha que descobriu o mundo. Ele é diferente de todos os homens que já conheci. Casamos numa cerimônia simples na igreja São José, só com uns poucos convidados. Mamãe veio de Diamantina, trouxe uma toalha de mesa de presente, daquelas feitas à mão, que demoram meses para ficar pronta. O seu Amaro, meu ex-patrão, me deu de presente uma caixinha com ferramentas novas para trabalhar nas pedras. Para você não esquecer do seu dom, ele disse. O Ricardo parecia um príncipe de conto de fadas naquele terno azul marinho. Sorria para todo mundo, chamava os mais velhos de senhor e senhora, elogiava a comida da festa, mesmo sendo simples. Um encanto de pessoa. Nos primeiros tempos, a vida parecia um sonho bom, desses que a gente não quer acordar. Alugamos uma casinha no bairro Santa Teresa, com quintal de terra onde eu plantei manjericão e alecrim. O Ricardo continuava viajando para vender as joias, mas agora ele trazia para mim umas pedrinhas diferentes, que conseguia com os fornecedores. Quero ver o que essas mãos mágicas conseguem fazer com isso, ele dizia, colocando na minha palma uma turmalina rosa ou um pedaço de ágata. Foi dele a ideia de montarmos um ateliê juntos. Helena, você tem talento demais para ficar vendendo em feirinha. Ele falou uma noite, enquanto a gente jantava arroz com linguiça. Vamos juntar nosso conhecimento. Eu entendo do mercado, conheço os compradores e você tem a arte nas mãos. Assim nasceu o Ateliê Santos, um espacinho alugado perto da Praça da Liberdade, com uma vitrine pequena, mas bem arrumada. No começo, era só eu trabalhando nas peças e ele vendendo quando não estava viajando. Aos poucos, o negócio foi crescendo, que nem planta bem cuidada.
Logo precisei contratar uma ajudante, a Marcela, uma moça do interior que tinha os dedos quase tão habilidosos quanto os meus. Depois veio o seu Osvaldo, um senhorzinho que trabalhava com metal e conseguia fazer engastes delicados para as pedras que eu lapidava. Nossas peças começaram a ganhar fama. Não eram joias comuns, eram peças que contavam uma história, que tinham personalidade. Uma mistura perfeita do meu artesanato com o conhecimento que o Ricardo tinha do mundo das joias finas. Em 1981, a gente conseguiu realizar um sonho, abrir nossa loja no Mercado Central. Quem conhece Belo Horizonte sabe o que isso significa. É o coração da cidade, um lugar por onde passa gente de todo tipo, de todo canto do Brasil e até de fora. O espaço não era grande, uma lojinha espremida entre um açougue e uma casa de queijos. Mas para mim, era um palácio. Mandei fazer uma plaquinha de madeira entalhada. Ateliê Santos, joias artesanais. No dia da inauguração, chorei feito criança quando cortamos a fitinha vermelha. Os anos 80 foram tempos de ouro para nós. O Brasil estava naquela loucura toda de inflação, mas, curiosamente, o mercado de joias e artesanato fino não sofria tanto. Parecia até que as pessoas queriam investir em coisas que não perdiam valor. Nossas peças eram procuradas não só por gente comum querendo um presente especial, mas também por colecionadores, por lojistas de outras cidades. Teve até uma peça minha, um colar de pedra-sabão com detalhes em prata, que foi parar no pescoço de uma atriz de novela. Quando ela apareceu usando na televisão, no dia seguinte tinha fila na porta da loja. O Ricardo continuava viajando, agora não só para comprar e vender, mas para divulgar nosso trabalho em outras capitais. Às vezes ficava 1, 2 semanas fora. Eu sentia falta, claro, mas entendia que era pelo bem do nosso negócio. Ele sempre voltava com histórias novas, com ideias diferentes, com encomendas grandes e trazia presentes. Sempre trazia. Um lenço de seda aqui, um perfume importado ali. Para a rainha do meu castelo ele dizia, me abraçando depois de uma viagem longa, mas a vida tem um jeito de equilibrar as coisas, né? Quando tudo parece perfeito demais, ela vem e chacoalha para separar o joio do trigo. Em 1992, recebi um telefonema que mudou tudo. Era da vizinha da mamãe em Diamantina. Helena, sua mãe teve um derrame. Tá no hospital, mas não tá nada bem. Larguei tudo, peguei o primeiro ônibus e fui ver minha velha. Encontrei mamãe numa cama de hospital público, daqueles que falta de tudo, menos boa vontade dos enfermeiros. Metade do corpo dela não respondia mais, a boca torta num sorriso involuntário que mais parecia careta de dor. Quando me viu, tentou falar, mas só saiu um som engasgado. Os olhos diziam tudo. Eram os mesmos olhos castanhos que me olharam com desconfiança quando anunciei meu casamento apressado com o Ricardo. Ela vai precisar de cuidados constantes, disse o médico, um rapaz jovem com cara de cansado. Tem sequelas que não vão regredir. Ela consegue entender tudo, mas vai ter dificuldade para falar e para se movimentar. Olhei para minha mãe, para o rostinho magro emoldurado pelos cabelos, que de repente pareciam muito mais brancos do que eu lembrava. Não tive dúvida. Vou levar ela para Beate comigo, doutor. Voltamos para Belo Horizonte 2 semanas depois. O Ricardo recebeu a notícia com um misto de compreensão e preocupação. Claro, meu bem. Sua mãe tem que vir, Lena. Mas vai ser difícil. Você já tem tanto trabalho com o ateliê. Adaptamos o quartinho dos fundos da nossa casa, que antes era meio depósito. Compramos uma cama hospitalar, instalamos barras de apoio no banheiro, fizemos tudo o que o médico recomendou. Dona Lourdes Ribeiro, a mulher que tinha me criado sozinha depois que papai morreu, agora dependia de mim para quase tudo. A rotina ficou pesada, que nem chumbo. De manhã cedo, eu cuidava da mamãe, dava banho, remédio, café. Depois, ia pro ateliê, onde trabalhava o dia inteiro. Na hora do almoço, voltava correndo para casa para ver como ela estava. Contratamos uma moça para ficar com ela durante o dia, a Cida, uma nordestina de mãos gentis e paciência de santa. Mas mesmo assim, a responsabilidade maior era minha. À noite, era tudo de novo. O Ricardo passou a viajar ainda mais. Dizia que precisava compensar o tempo que eu não conseguia mais me dedicar totalmente ao ateliê. Alguém precisa manter as vendas, né, Helena? Ele falava enquanto arrumava a mala. Eu agradecia, achando que ele estava se sacrificando por nós. Hoje, eu sei que ele estava só aproveitando a liberdade, longe dos meus olhos.
Foi uns 6 meses depois da chegada da mamãe que comecei a notar umas coisinhas estranhas. Primeiro, foram os documentos do ateliê que sumiam do lugar onde eu tinha deixado. Deve ser cansaço, pensei. Tô trabalhando demais. Depois, foram as ligações que o Ricardo recebia e ia atender na varanda, falando baixinho. Quando eu perguntava quem era, ele dizia: "Cliente novo, querida." Coisa chata de explicar. Com o tempo, a mamãe foi melhorando um pouco. Não voltou a ser como antes, claro. O lado esquerdo continuava fraco. A fala ainda era arrastada, mas ela já conseguia se virar sozinha em algumas coisas. E eu notei que ela observava, lá do canto dela, com aqueles olhos que não perdiam nada. Mamãe observava tudo. Uma tarde voltei para casa mais cedo. Tinha esquecido umas ferramentas. Entrei sem fazer barulho e ouvi risadas vindas da cozinha. Uma era do Ricardo, que eu pensei que estivesse viajando para Curitiba. A outra, surpreendentemente clara, era da mamãe. Parei no corredor, sem entender direito. Ela não desconfia de nada. Ouvi o Ricardo dizer: "A Helena sempre foi muito ocupada com o trabalho dela para prestar atenção nos detalhes", respondeu mamãe, com a voz mais firme do que eu tinha ouvido em meses. Fiquei parada ali, feito uma estátua. O coração batendo tão forte que parecia querer saltar do peito. Respirei fundo, fiz barulho de propósito com a chave e entrei na cozinha, como se tivesse acabado de chegar. Os dois me olharam assustados. "Helena, que susto!" disse o Ricardo, se levantando. "Pensei que você ia ficar o dia todo no ateliê." Dei um sorriso forçado. Esqueci minhas ferramentas novas. Mamãe ficou quieta, me olhando com aqueles olhos que pareciam saber de tudo. Depois daquele dia, comecei a prestar mais atenção. Notei como o Ricardo e a mamãe trocavam olhares quando achavam que eu não estava vendo. Como as conversas pareciam morrer quando eu entrava num cômodo. Como, de repente, mamãe parecia mais íntima do meu marido do que de mim mesma. "Tá ficando louca, Helena", eu dizia para mim mesma no espelho. "É sua mãe. É seu marido. As pessoas que mais te amam no mundo." Em 1995, o ateliê já tinha crescido tanto que mal cabia no espaço do Mercado Central. Tínhamos 3 funcionários fixos e nossas peças já eram conhecidas em vários estados, graças ao trabalho de divulgação que o Ricardo fazia. Foi quando surgiu a chance de abrirmos uma segunda loja, num shopping novo que estava sendo construído na Savassi, uma área nobre da cidade. "É nossa chance, Lena", o Ricardo disse, todo empolgado. "Vai ser um investimento grande, mas tenho certeza que vale a pena." Fiz as contas. Teríamos que usar praticamente todas as nossas economias e ainda fazer um empréstimo pequeno no banco. Mas as projeções eram boas. "Vamos fazer isso", decidi. Os meses seguintes foram de trabalho dobrado. Eu me revezava entre cuidar da mamãe, manter a loja do mercado funcionando e supervisionar a montagem do espaço novo. O Ricardo parecia cada vez mais ausente, mesmo quando estava em casa. Vivia no telefone, em reuniões. Foi nessa época que transferi quase todo o nosso dinheiro para uma conta conjunta. De onde sairia o pagamento para os fornecedores, o aluguel adiantado, a reforma, 167 mil reais. Uma fortuna que representava mais de 20 anos de trabalho duro. "Assina aqui, Lena", disse o gerente do banco, me mostrando o contrato. Eu mal li o documento, confiando que estava tudo certo. Mais um erro meu, meus queridos. Desabafar essa história ainda faz meu coração velho apertar. Se minha história está tocando você, considere fazer uma doaçãozinha pelo Valeu Demais do YouTube. É aquele símbolo de coração com um cifrão, embaixo do vídeo. Pode ser qualquer valor, meu bem. É só clicar, escolher quanto quer contribuir e confirmar. Esse dinheirinho ajuda o canal Vovós do Brasil a continuar trazendo histórias verdadeiras de senhoras como eu, que ainda tem muito a compartilhar. A inauguração da loja nova estava marcada para um sábado. Tudo pronto. Vitrines montadas, peças especiais. Eu tinha desenhado uma coleção nova, inspirada nas montanhas de Minas. Na manhã da inauguração, acordei com um frio na barriga. Arrumei a mamãe com um vestido azul novo, ajudei ela a colocar um colar que eu mesma tinha feito para ela. "Vai dar tudo certo, mãe", falei. Ela sorriu daquele jeito torto, os olhos brilhando de um jeito que eu não consegui decifrar. O Ricardo já tinha saído bem cedo. "Preciso resolver uns últimos detalhes. Te encontro lá, Lena. Leva sua mãe com o motorista que eu contratei." Beijou minha testa e saiu apressado, levando uma maleta que eu nunca tinha visto antes. Devia ter desconfiado ali.
Devia ter percebido que tinha algo errado, mas a empolgação com a loja nova me cegou. Só que o destino, às vezes, é generoso até nas desgraças. Enquanto terminava de me arrumar, percebi que tinha esquecido o mostruário principal em casa. Droga! Não dava para ir sem aquilo. Era a estrela da inauguração. Pedi para Cida terminar de arrumar a mamãe. Vocês vão com o motorista, eu encontro vocês lá. Falei pegando as chaves do meu carrinho, um Gol quadrado vermelho que era meu xodó. Foi por causa de um esquecimento bobo que eu voltei para casa naquela manhã. E encontrei meu marido e minha mãe juntos, rindo e brindando com o meu dinheiro. Foi assim que minha vida virou de cabeça para baixo. Mas isso já é outra parte dessa história que ainda me faz tremer só de lembrar. Cheguei em casa com pressa, não percebi de cara que o carro do Ricardo estava na garagem. Só quando estacionei meu Golzinho que notei aquele Monza prata, brilhando no sol, parado ali onde não devia estar. Uai, pensei comigo. O Ricardo não tinha ido direto para o shopping? Senti um aperto no peito, mas segui em frente. Ele podia ter esquecido alguma coisa também, né? Entrei pela porta da cozinha. A casa parecia em silêncio, mas logo ouvi um barulho vindo do nosso escritório. Risadas, 2 vozes rindo juntas e um tilintar de copos. Uma das risadas eu reconheci na hora. Era do Ricardo. A outra era uma risada que eu quase não ouvia mais. Clara, quase cantada, a risada da minha mãe. Meus pés pareciam de chumbo. Cada passo era uma luta contra um pressentimento horrível que crescia dentro de mim. A porta do escritório estava entreaberta. Parei ali, sem fazer barulho, e escutei. Ela deve estar surtando porque a gente não chegou ainda, dizia o Ricardo, rindo. Imagina a cara dela esperando na frente da loja com aquele vestido cafona que ela mandou fazer. A voz da minha mãe respondeu, clara, sem nenhuma dificuldade na fala. A Helena sempre foi assim, preocupada com a aparência, igualzinha ao pai. Fiquei paralisada, ouvindo os dois falarem de mim como se eu fosse uma piada. A dor foi tão física que tive que me apoiar na parede. Respirei fundo e, num impulso, empurrei a porta com tudo. A cena ficou gravada na minha retina. Mamãe, sentada confortavelmente numa poltrona, sem nenhum sinal da fragilidade que demonstrava para mim, segurando uma taça de champanhe. Ricardo, de pé ao lado dela, com outra taça na mão, inclinado sobre a mesa onde vários papéis estavam espalhados. Eles congelaram. Helena! O Ricardo quase derrubou a taça. O quê? O que você está fazendo aqui? Ele tentou cobrir os papéis na mesa. Tarde demais. Eu já tinha visto extratos bancários, documentos do banco e 2 passagens aéreas. Esqueci o mostruário, respondi, com uma calma que não sei de onde tirei, mas pelo visto fiz bem em voltar. O que está acontecendo aqui? Um silêncio pesado caiu sobre nós. Foi minha mãe quem falou primeiro. Filha, não é o que você está pensando. E o que eu estou pensando, mãe? Perguntei. Porque o que eu estou vendo são meu marido e minha mãe, que deveriam estar se preparando para a inauguração da nossa loja, brindando escondidos no escritório com um monte de papéis do banco espalhados. Ricardo se recompôs rápido. Ele sempre teve esse dom. Querida, estávamos só comemorando um pouco antes. Sua mãe estava ansiosa. Entrei no escritório. Peguei um dos papéis. Era um extrato da nossa conta conjunta, onde tínhamos depositado os R$167. O saldo estava zerado. Havia uma transferência feita naquela manhã. Todo o dinheiro. Para uma conta que eu não reconhecia. Que conta é essa, Ricardo? Perguntei, sentindo a voz falhar. El Gagju. Et uma conta reservée, Lena. Questão de segurança. Mas enquanto ele falava, eu já pegava outro papel. Uma procuração, com a minha assinatura. Uma assinatura que eu nunca fiz. O mundo começou a girar. Você falsificou minha assinatura, murmurei. E então, peguei as passagens. 2 passagens. Belo Horizonte para Florianópolis. Naquela mesma noite. Em nome de Ricardo Almeida e Lourdes Ribeiro. Meu marido e minha mãe. Vocês estão fugindo juntos? Com o meu dinheiro? Foi aí que minha mãe decidiu que não valia mais a pena fingir. Ela se levantou com uma agilidade que eu não via há anos. Pois é, filha. O jogo acabou. Ela sorriu. Um sorriso que não tinha nada da doçura que eu lembrava. O Ricardo e eu estamos de partida para Balneário Camboriú. Já temos um apartamento lá, comprado há 6 meses. Vista para o mar, condomínio de luxo. A revelação me atingiu como um soco.
As viagens frequentes, o dinheiro que sumia, tudo começou a fazer sentido. Quanto tempo? Ricardo se serviu de mais champanhe. Para ser sincero, desde que sua mãe veio morar com a gente. Pelo meu dinheiro, completei, a raiva finalmente começando a aparecer. Seu dinheiro? Minha mãe riu. Uma risada seca, horrível. O ateliê é tanto dele quanto seu. As joias que fizeram sucesso foram as que ele desenhou, não suas pedrinhas de artesanato de feira. Aquilo doeu mais que uma facada. E a doença? O derrame? Foi tudo fingimento? O derrame foi verdade, ela respondeu, mas a recuperação foi muito mais rápida do que você imagina. Mantive as aparências porque era conveniente. Você ficava tão ocupada cuidando de mim que mal prestava atenção no que acontecia debaixo do seu nariz. Foi ideia dela, sabia? Disse Ricardo, apontando para minha mãe. O plano todo. Sua mãe é uma estrategista e tanto. Olhei para ela. Por quê, mãe? Por quê? Sou sua filha. Ela deu de ombros. Você nunca soube aproveitar a vida, Helena. Igualzinha ao seu pai. Trabalho, trabalho, trabalho. Olha para você, 45 anos e parece uma velha. Rosto marcado, mãos calejadas. O que adianta ter dinheiro se não sabe viver? Fiquei sem palavras. E você, Ricardo? No começo eu realmente gostava de você, Helena. Mas sua mãe me mostrou que eu podia ter mais, viver mais. Foi como se uma venda caísse dos meus olhos. Eles não estavam apenas me roubando. Eles estavam me punindo por ser quem eu era. E a loja nova? Perguntei. A loja existe, Ricardo respondeu. Só que não tem dinheiro para pagar os fornecedores, o aluguel, nada. Em alguns dias, você vai receber as primeiras cobranças, os primeiros cheques devolvidos. Minha mãe completou, sem nenhum remorso. Você vai falir, Helena. Vai ser uma lição valiosa. Vocês são doentes, falei, a voz trêmula de ódio. Somos práticos. Corrigiu minha mãe. Ricardo olhou para o relógio. Bem, tá ficando tarde. Nosso voo sai em algumas horas. Vocês acham mesmo que vão sair daqui assim? Gritei. Minha mãe sorriu, sabendo exatamente onde mirar. E o que você vai fazer? Chamar a polícia? Contar para todo mundo que foi enganada pelo marido e pela mãe doente? Imagina o escândalo, a vergonha. Todo mundo sabendo que você foi feita de trouxa. Ela estava certa. E isso era o pior. Antes de saírem, Ricardo se virou. Você vai superar, Helena. Sempre foi forte, não é? Trabalhadora. Minha mãe se aproximou e disse, num tom quase maternal. Você sempre foi muito boba, filha. Igualzinha ao seu pai. É por isso que pessoas como vocês sempre acabam sendo usadas. Por pessoas como nós. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Eles saíram, deixando para trás o eco de suas risadas. Ricardo ainda jogou a aliança de casamento dentro da taça de champanhe vazia. Não vou mais precisar disso. Fiquei ali, olhando para a aliança, afundando lentamente. Um símbolo perfeito do que tinha acontecido com a minha vida. Afogada em mentiras e traição. Agora eu te desafio a conseguir apertar esse botão de curtir depois do que eu acabei de contar. Achou que novela das 9 tem traição? Isso aqui é vida real. Se você acredita na minha história e quer me dar um apoio, bate nesse dedão pra cima aí. Quero ver se você tem coragem. Naquela noite, eu não fui à inauguração. Não liguei pra ninguém. Fiquei sentada no chão do escritório até o sol se pôr. A dor era tão intensa que eu mal conseguia respirar. Mas, enquanto as horas passavam, algo além da dor começou a crescer dentro de mim. Algo quente, intenso, poderoso, raiva, e com ela, a certeza de que eu não permitiria que eles me destruíssem. Naquela noite escura, sozinha, fiz uma promessa a mim mesma. Ricardo e Lourdes pagariam. Por cada lágrima, por cada mentira, eu não sabia como ainda, mas eu encontraria um jeito. E eles aprenderiam, da pior maneira possível, que tinham subestimado a filha de Roberto Santos. Vocês devem estar pensando que eu desabei feito barranco em dia de chuva, né? Pois se enganaram. Chorei? Não. Gritei? Não. Fiquei ali, parada, sentindo uma frieza tomar conta de mim. Respirei fundo 3 vezes, sequei uma lágrima teimosa e me levantei. Helena Ribeiro Santos, falei para mim mesma, você não vai se acabar por causa desses dois. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Evandro, nosso fornecedor de ouro que, graças a Deus, também era advogado. Um homem sério, de poucas palavras. Dr. Evandro, aqui é a Helena, do Ateliê Santos. Desculpe ligar assim, mas estou com um problema sério. É urgente.
Ele deve ter notado algo no meu tom de voz. Claro, dona Helena. Pode vir ao meu escritório agora mesmo. 1 hora depois eu estava lá. Contei tudo, cada detalhe sórdido. Ele me ouviu sem interromper. Dona Helena, ele disse no final, isso é muito grave. Falsificação, apropriação indébita, estelionato. São crimes sérios. A senhora quer prestar queixa na polícia imediatamente? Balancei a cabeça. Não, doutor. Não ainda. Elle ficou surpreso. Se eu fizer isso agora, vou perder qualquer chance de recuperar meu dinheiro. Eles vão negar tudo. Vai virar a palavra deles contra a minha. Preciso da sua ajuda. Quero armar uma arapuca para eles. Quero pegar os dois confessando tudo. Ele me olhou com um misto de admiração e preocupação. A senhora tem noção do risco? Doutor, eu interrompi. Eles já levaram meu dinheiro, minha confiança e minha paz. O que mais podem tirar de mim? Naquela mesma noite voltei para casa com um plano. Liguei para o meu sobrinho, o Léo, filho da minha prima. Rapaz esperto, que manjava tudo de tecnologia. Inventei uma história. Disse que precisava instalar umas câmeras escondidas na loja para pegar um ladrão. Ele topou na hora. No dia seguinte, Léo instalou 2 câmeras minúsculas no escritório lá de casa. Uma disfarçada num abajur, outra na estante de livros. Agora, eu precisava da isca perfeita. A resposta veio quando encontrei a escritura da casa. A casa onde morávamos era só minha, comprada antes mesmo de eu conhecer o Ricardo. Na manhã seguinte, liguei para o celular dele. Para minha surpresa, ele atendeu. Helena, disse com aquela voz cínica. Engoli o ódio. Forcei um tom calmo, derrotado. Ricardo, precisamos conversar sobre a casa. A casa? Ele pareceu curioso. Tô pensando em vender, falei, deixando a voz tremer um pouco. Preciso de dinheiro rápido para salvar o que restou do ateliê. Houve um silêncio. Eu podia quase ver as engrenagens girando na cabeça dele. Entendo, disse ele finalmente. E onde eu entro nisso? Seu nome ainda está nos documentos como meu cônjuge, menti descaradamente. Preciso da sua assinatura para vender. Pensei, a gente pode dividir o valor. Um acordo amigável. E de quanto estamos falando? Ele perguntou. Citei um valor bem acima do mercado. A ganância falaria mais alto. Mas preciso resolver isso rápido, Ricardo. Tenho um comprador interessado, pagamento à vista. Preciso pensar. E falar com... Bem, você sabe. Claro, respondi. Fala com a mamãe. Vocês decidem juntos. Mas não demorem, por favor. Estou com a corda no pescoço. Desliguei. E sorri pela primeira vez em dias. O peixe tinha mordido a isca. 3 dias depois, Ricardo ligou de volta. Disse que estava voltando para BH no fim de semana para resolver a situação. Enquanto isso, Dr. Evandro descobriu que parte do dinheiro já tinha sido gasta, mas uma boa quantia ainda estava na conta. E confirmou a existência do apartamento em Balneário Camboriú, comprado 6 meses antes, em nome da minha mãe. Com pequenos desvios feitos ao longo do tempo, no fim de semana, as câmeras pegaram o primeiro prêmio. Ricardo voltou a casa sozinho. Ele revirou gavetas, procurou documentos e fez uma ligação do telefone fixo para a minha mãe. Lourdes, a casa vale mais do que pensávamos, ele dizia, animado. Se a gente conseguir a assinatura dela, dá para comprar aquele terreno do lado do nosso AP. Não, ela não desconfia de nada. Tá desesperada, coitada. Claro que não vamos dividir igualmente. Dr. Evandro assistiu à gravação comigo. Isso é ouro, dona Helena. Mas ainda não menciona o golpe anterior. Precisamos de mais. Foi quando tive a ideia da armadilha final. Uma reunião com um suposto investidor interessado em salvar o ateliê. Convenci o Ricardo de que essa era minha última esperança e que seria bom ele e a mamãe estarem presentes como sócios. A ganância falou mais alto. Ele concordou. Segunda-feira, às 10 da manhã, aqui em casa. O senhor Guzmão prefere ambientes mais íntimos. Na segunda-feira, arrumei o escritório. Café fresco, biscoitinhos, as câmeras ligadas. Dr. Evandro chegaria atrasado propositalmente, se apresentando como o tal senhor Guzmão. Às 9h45, a campainha tocou. Eram eles. Ricardo, todo pomposo num terno novo. E ao lado dele, apoiada numa bengala que eu sabia que ela não precisava minha mãe. Mais arrumada do que eu jamais a vi. Mamãe? Respondi sorrindo. Que bom que pôde vir.
Entrem. Conduzi os dois para o escritório. O senhor Guzmão deve estar chegando, falei. E o que esse homem quer exatamente? Perguntou Ricardo. Ele quer total transparência. Quer saber por que o ateliê está em dificuldades. Vi um lampejo de preocupação nos olhos deles. A campainha tocou de novo. Deve ser ele. Abri a porta. Era o Dr. Evandro, irreconhecível com uma peruca grisalha, óculos e um bigode falso. Ao lado dele, um homem que reconheci como um oficial de justiça. Voltamos ao escritório. Fiz as apresentações. Senhor Ricardo Monteiro, Senhora Lourdes Ribeiro. Este é o Senhor Guzmão, o investidor, e este é o Senhor Paulo, seu assistente. Dr. Evandro sentou-se, abrindo uma pasta. Então, entendo que o Ateliê Santos passa por dificuldades. Gostaria que me explicassem o que aconteceu com os 167 mil réis que estavam na conta da empresa. A cor sumiu do rosto de Ricardo. Como assim? Ele gaguejou. Foi quando o Dr. Evandro tirou da pasta o extrato bancário. Isto é o que quero dizer. Uma transferência que esvaziou a conta para uma outra conta, em nome de Dulcineia Barcelos. O silêncio foi ensurdecedor. Deve haver algum engano, disse minha mãe. Dr. Evandro sorriu. Não diretamente, mas através desta procuração, falsificada. Ele tirou outro documento. Escute aqui, não sei quem você pensa que é, gritou Ricardo. Ah, perdoe-me, interrompeu o Dr. Evandro, tirando a peruca e o bigode num gesto teatral. Não me apresentei corretamente. Dr. Evandro Mendes, advogado da senhora Helena Ribeiro Santos, e este é o oficial de justiça Paulo Rezende, que está aqui para oficializar o flagrante. Meu povo, preciso perguntar uma coisa séria. Vocês acham que fui cruel ao armar essa emboscada? Eu podia ter simplesmente denunciado, mas queria ver a reação deles. Se fosse você, teria feito diferente? Me conta aí nos comentários. A reação deles. Foi algo que nunca vou esquecer. Ricardo se levantou de um pulo. Isso é uma armadilha, Helena. Armadilha? Repeti, calmamente. Não, Ricardo. Armadilha é o que vocês fizeram comigo. Isso aqui é justiça. Minha mãe largou a bengala. Você não tem provas de nada, cuspiu ela. Foi quando o Dr. Evandro apontou para o abajur e a estante. As câmeras discordam, senhora Lourdes. Temos todas as conversas gravadas. O rosto dela se contorceu de fúria. Ricardo, sempre prático, mudou de tática. Olha, houve um mal-entendido. Podemos devolver o dinheiro. Tarde demais. Cortei. Vocês tiveram a chance de serem honestos. Agora, vão prestar contas à justiça. O oficial de justiça se adiantou. Senhor Ricardo Almeida, senhora Lourdes Ribeiro, estou aqui para entregar esta intimação. Vocês estão sendo processados por falsificação de documento, apropriação indébita, estelionato e associação criminosa. Nesse momento eu soube. Eu tinha vencido. E o que aconteceu a seguir foi ainda mais surpreendente. Foi ideia dele, gritou minha mãe, apontando para o Ricardo. Ele que bolou tudo. Eu só fiz o que ele mandou. Mentirosa, berrou Ricardo. Foi você que veio me dizendo que a Helena era trouxa. Foi você que sugeriu comprar o apartamento escondido. Ver os dois se acusando foi como assistir ratos pulando de um navio afundando. Chega, gritei, batendo na mesa. Não importa de quem foi a ideia. Os dois participaram, os dois vão pagar. O processo foi longo, quase 2 anos. As gravações foram fundamentais. No final, consegui recuperar boa parte do meu dinheiro. O apartamento em Balneário Camboriú foi vendido à força para me pagar. Ricardo pegou 3 anos de prisão, mas cumpriu só 1,5 em regime semiaberto. Minha mãe, pela idade, pegou uma pena mais leve, 2 anos em regime aberto, com uma ordem de restrição. E a vida? A vida deu mais voltas. Descobri que Ricardo tinha outra família em Curitiba, que ele também enganava. Estranhamente, isso foi um alívio. Mostrou que o problema não era comigo. Ele era simplesmente assim. O ateliê, infelizmente, não sobreviveu. Os danos à reputação foram grandes demais. Fechei as portas, e foi num desses dias tristes, empacotando as últimas peças, que uma moça jovem entrou na loja. A senhora que faz essas peças? Perguntou ela. Sempre quis aprender. Algo acendeu dentro de mim. Você quer aprender? Eu posso te ensinar. E assim, uma nova fase da minha vida começou. Em vez de vender,
passei a ensinar. Comecei um grupinho, depois outro. Mulheres em situações difíceis, que precisavam não só de um ofício, mas de um lugar para pertencer. Em 2002, comprei essa casinha aqui em Ouro Preto. Montei uma escolinha de artesanato nos fundos. Chamei de Ateliê Renascer. Porque foi isso que aconteceu comigo. Ofereci aulas gratuitas para mulheres em situação de vulnerabilidade e a lista de espera cresceu. Foi nessa época que minha filha, a Juliana, reapareceu. Quando tudo aconteceu, ela tinha 23 anos e não acreditou em mim. Defendeu o pai. Aquilo me quebrou. Ficamos quase 5 anos sem nos falar. Mas o destino. Um dia, ela apareceu na minha porta, chorando. Ricardo, depois de sair da prisão, a tinha convencido a emprestar dinheiro para ele, e sumiu. Me perdoa, mãe. Ela pedia. Não tenho que perdoar, minha flor, eu disse, abraçando-a. O importante é que você está aqui agora. Hoje, Juliana mora comigo. Me ajuda no ateliê. Nunca mais soube do Ricardo. E minha mãe, soube que ela faleceu em 2015. Não fui ao enterro. A mãe que eu amei morreu muito antes. Hoje, aos 78 anos, olho para trás e vejo que aquela traição foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Me forçou a descobrir uma força que eu nem sabia que tinha. Me mostrou quem eu era de verdade. Minha vida hoje é simples, mas é rica. Rica de propósito, de significado. As mãos já não são tão firmes, mas ainda consigo transformar uma pedra bruta em beleza. Como os diamantes da minha terra, precisei passar por uma imensa pressão para revelar meu verdadeiro brilho. Foi doloroso? Demais. Valeu a pena? Olhando para todas as vidas que toquei. 1000 vezes sim. Eu sou Helena Ribeiro Santos, e essa é a história da minha vida. O diamante só brilha depois de muita pressão, meus queridos. Se você quer ouvir mais histórias de vovós que caíram, mas se levantaram mais fortes, se inscreva agora no canal Vovós do Brasil. A gente já aprendeu muito nessa vida e ainda tem muito a ensinar. E não esqueça de clicar nos vídeos que estão aparecendo na sua tela. Se tem uma coisa que a idade nos ensina, é que nenhuma noite, por mais escura que seja, dura para sempre.